Olá, irmãos, amigos e ouvintes, a paz do Senhor Jesus. No programa Organização e Método deste episódio, vamos iniciar a tratar o tema Educação dos Filhos na Era Digital. E ao meu lado está a querida amiga Késia. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Jesus. Irmãos que nos ouvem. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos retomando um tema muito importante que é a educação dos filhos na era digital. Uma retomada de estudos que nós já fizemos por direção do Senhor e vamos tratar do valor da infância, na formação da personalidade, na criação dos filhos, do seu caráter e também o modo como esse tema tem gerado muitas dúvidas, preocupações, que é a respeito do uso de telas e das redes sociais pelas crianças e pelos adolescentes. Então, este não é um tema novo. Nós já abordamos, vocês que nos acompanham desde 2023, temos trago para os programas, para os seminários Unidos em Família realizados no Manaim, aqui de Domingos Martins, Espírito Santo, seguindo uma direção que o Senhor tem nos dado para tratar dessa realidade que tem exigido cada vez mais sensibilidade, sabedoria e discernimento também por parte dos pais. Nós lembramos lá no livro Tabernáculo, escrito pela irmã Sara, onde ela contou que o Senhor repetiu 50 vezes a palavra modelo para Moisés. Isto mostra que havia lá um plano perfeito e que nada deveria ser alterado. Então nós precisamos retomar. O Senhor nos mostrou com uma ênfase agora também para nós pais, como que nós estamos tratando com as telas. Cada vez que se repete de uma forma diferente, com uma demanda nova. E para hoje nós temos aqui um convidado muito especial. A longa caminhada de fé genuína, de experiências, de orientações com as famílias, e ele vai nos ajudar a pensar sobre como nós podemos proteger nossos lares, edificar também com os nossos filhos, mesmo em tempos tão desafiadores. Vocês podem ver que nós estamos com um cenário novo, com uma proposta nova e com um convidado muito especial. Começa conosco, nessa nova etapa, o nosso querido pastor Gedeu Tigueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata. Paz do Senhor Jesus, pastor, que alegria recebê-lo. A paz do Senhor, a vocês, suas irmãs, professoras, nossa irmã Késia, nossa irmã Fernanda, estão sempre juntas nessa tarefa que eu considero uma das mais importantes na vida da igreja, na sua parte do comportamento, no ensino, o caminho, as instruções, nesse momento, são de muita importância para a base da igreja, que são as crianças. E isso aí é uma satisfação poder, de certa forma, aprender também com vocês aquilo que você já vem trazendo de muito tempo e colocando à disposição da igreja o que é de muita valia. Porque a igreja, ela tem os seus elementos, seus fundamentos, e esses fundamentos estão na pessoa humana. E nada mais importante do que a pessoa no seu início, desde a infância, os pais, a criação, isso aí tem um valor inestimável. Assim, a nossa disposição aqui para tentar responder ou até contribuir, de certa forma, com alguma palavra, evidentemente, como resposta a algum questionamento, alguma pergunta que as irmãs desejam fazer nessa entrevista. Pastor, é com muita alegria que nós estamos aqui e essa entrevista, ela vai orientar 2 episódios. Os irmãos fiquem conosco. O primeiro episódio nós vamos falar um pouco mais da família, dessa conexão com as famílias, e no segundo um pouco mais sobre a infância. E a gente quer começar fazendo uma pergunta muito especial, porque o Senhor já percebeu como as crianças têm um carinho muito especial pelo Senhor. E a gente quer saber, pastor, como é que o Senhor lida com isso, de ter uma geração que antes te chamava de doutor,
depois uma geração que te chamava de pastor e agora uma geração que te chama de vovô GG. Fala para nós, pastor, como é lidar com essas diferenças nas gerações? Primeiramente, é uma honra, não é? Você mudar de planos e cair para o plano principal, né? Que é o de vovô. Até, evidentemente, tudo vai passando, mas o de vovô G ficou. E isso me impressiona, de certa forma, e, ao mesmo tempo, me chama um pouco a atenção do que a criança vê nos ministérios, de um modo geral, e na forma como eles são tratados. Então, eles respondem você, sua pessoa, pela forma como você os trata. Então, o mesmo carinho que eles têm com os seus parentes, seus ancestrais, seus avós, eles também têm isso até parece que é natural, não é? Porque a gente vê que não é uma coisa proposital e nem tampouco um acontecimento, não. É deles mesmo, é da infância, não é? Eles querem alguém, não é? que vá além até dos níveis de governo, de ação dos próprios pais. Então, eles têm um modelo para eles que passou, que eles não esquecem dos pais, é claro, evidente, mas eles valorizam a figura. Tem uma proximidade afetiva, né? Afetiva. E isso aí é muito importante. Agora, o que eu observo é que, além dessa proximidade afetiva, há uma proximidade assim espiritual que isso não dá para descrever. Porque idoso tem em todo canto, não é? Nós temos pastores que lidam com crianças, são pessoas extraordinárias, amorosas, mas o negócio comigo é diferente. Eu acho que eles até imaginam que eu sou o dono da igreja, não é? E pelo fato de estarmos sempre no Manaim, e unidos em família, e a gente trata eles assim, de certa forma, não é? Com distinção, mostrando que eles são adultos. E a criança gosta disso. Ela não quer ser tratada como criança, ela quer ser tratada como adulto. Agora, não é a forma de você tratar, não é? De qualquer maneira, não. Tratá-los como adultos não quer dizer que você vai entender, que eles vão entender o que está na sua cabeça. Você tem que... Adultos, mas na cabeça deles. Então, isso é muito importante. Então, a passagem não é natural, né? E a gente fica feliz quando vê essa aproximação das crianças com o idoso. E isso tem um sentido, isso tem uma marca que não pode ser esquecida, não é? É que a criança ela tem essa tendência a buscar uma segurança, entendeu? Maior no seu relacionamento. Ele, às vezes está brincando 2, 3 ali, mas passou o idoso, ela respeita. E hoje, pastor, quando estava saindo de casa, falei, eu e Kézia vamos conversar com o pastor Gedeti. E aí minha menina falou assim, então, hoje vocês têm uma entrevista com o presidente mais importante do que a do Brasil. Presidente da igreja. Eu falei, é isso mesmo. De quando eu vejo assim, eles estão como é que é? Jornal Nacional. Porque, mas é uma referência de fé, de ensino, né, de prática vivida. Sai de uma questão de distanciamento, né? Como o pastor colocou, de alguém que tem uma referência muito importante do lugar que ocupa, mas para uma proximidade. Mantém uma referência espiritual, mas esse modo diferente de falar, fala de um carinho que está dentro da nossa casa, né? Você quer ver uma coisa? Qual o problema, de modo geral, avançando um bocado, é que as pessoas, elas não têm referência. Então, a criança, ela não tendo referência,
na sua vida, no seu crescimento, ele perde um determinado tempo a infância. A infância é o período de referência. Ele referencia com tudo. Então, meu pai é da polícia. Ele tem um revólver. O outro, não, meu pai é o motorista do ônibus. Não é? Então, ele tem aquela referência, então, que faz parte da vida dele. E quanto mais os pais estão presentes, mais a infância se prolonga. E quanto mais a infância se prolonga nas pessoas, é a própria existência. Quando a infância desaparece na vida do homem, ele fica bruto. Ele não vai nas suas origens, ele não pensa o que pensa uma criança nas coisas simples. Então, ele começa a passar do limite. Falta sensibilidade. Sensibilidade, ele perde a sensibilidade, ele perde o contato com a infância, ele envelheceu. O homem, quando perde o contato com a infância, ele envelhece. Vocês que são pedagogas, mestras no assunto, vocês conhecem muito bem as escolas, a grande preocupação do mundo com relação às escolas, as diversas escolas, Piaget, Bloom, não sei tal. Então, eles lutaram para conseguir uma coisa melhor para a criança, e o resultado é que ninguém está vendo. Ninguém está vendo o resultado de nada. Entra uma escola, sai outra, entra outra. Mas a pedagogia, quer dizer, os professores, de modo geral, que têm consciência, como vocês, têm estado voltados para isso aqui. Estão vendo que o negócio não funciona. Não é simplesmente uma técnica. Não é simplesmente. A técnica é necessária, porque ela vai dentro dos objetivos. Agora, a realidade, ela muda muito. Ela muda muito porque o centro, você tem que ter, além de tudo isso, você tem que mostrar vamos dizer, um campo maior. A criança, ela tem que entender que ela está num campo muito maior do que aquele da sua existência ali, das necessidades daquele momento. Não, ela tem que ter uma projeção, entende? Para o seu próprio futuro. E um grande problema que eu vou avançar. Qual a dificuldade hoje da criança? E nós estamos tendo os casos da infância que está se perdendo, alguns tirando a própria vida. Né? Uns negócios assim, que faltou a eles a caminhada, o objetivo maior. O objetivo maior. Por sua vez, nós estamos vendo também que a pedagogia ela saiu do campo dela e entrou para o campo político. E isso aí é um perigo. Quando ela sai do campo político, da função dela, que é educar, é criar, formar homens no sentido de mulheres e homens, tá? Dignos. Então, ele está sendo formado para ser de outra sociedade. Esse é o grande problema. Ele dissocia da sociedade dele e quer viver outra sociedade. Então, a criança, antes dela amadurecer, ela degenera. Que ela não vai alcançar. Porque a criança e a infância, ela tem degraus que ela tem que passar. Então, é o amadurecimento. Né? E tudo é dentro da fisiologia. Você às vezes é uma criança que é excepcional, inteligência, mas, de um modo geral, essa avaliação global ela tem que ser feita e colocar sempre dentro dessa globalidade possível. E eu acho que o trabalho que vocês têm feito, inclusive, vocês não estão me perguntando, mas eu estou vendo aqui, na questão de organização e métodos, eu acho que a Igreja Cristã Maranata, ela acertou muito nesse aspecto.
né, em valorizar isso. E precisa ainda muito mais do que isso. E isso nós estamos vendo o interesse interessante, o interesse do leitor. Nós temos a nossa de biblioteca, temos tudo Livraria, isso. né? Livraria, biblioteca e tal. Os livros mais que estão interessando mais, estão tendo muito boa aceitação, são os livros que vocês estão escrevendo, simples, objetivos. Eu creio até que o assunto que está em pauta hoje, naturalmente, que é a preocupação da era digital, isso para nós é muito bom. É um descanso, porque você botar pastor para fazer isso não vai conseguir. Então, nós temos que descer as esferas de menos, vamos dizer, projeção, mas que está com a criança ali. E essa é a nossa grande preocupação. Hoje, toda a nossa preocupação é a criança. Mas de que forma? Não, vamos valorizar a criança. Mas não é assim, não. Não é de qualquer jeito, não. Aí você inclui família, meio ambiente, saúde, né? Uma série de coisas. E hoje, pastor, uma demanda que as famílias têm nos trago é que diante da sociedade como ela está, a família, com a sua estrutura descrita lá no livro de Gênesis, ela tem sofrido muitos ataques. Vai continuar. E os pais não têm conseguido encontrar respostas, né? A pergunta para eles é como nos ajudar a responder com profundidade bíblica a família como um projeto de Deus e não um projeto que a sociedade tem apresentado hoje, desde as criancinhas, quando entram nas escolas. O projeto da sociedade hoje é político. Quer dizer, ele sofre, a maior influência é política. Por quê? Porque a política do interesse eleitoreiro. Então, ele bota qualquer coisa, contanto que ele receba os lucros disso. Então, ele pega uma sociedade hoje, uma criança que destrói a família, tira a criança da família, está entendendo? E você pegar a parte uma criança hoje, ele tem que ter. Eu cheguei há poucos instantes ali, estava 2 meninas, um de 7, 8 anos. Todas as duas estavam com a tela na mão. Parceiro e tal, nem me viram e tal. Mas você vê que. Aí você diz, a tela é pecado? Não, faz parte. Agora, isso aqui tem que entrar dentro de uma situação muito bem trabalhada. Então, os pais precisam ver até que nível isso vocês estão fazendo. Estão mostrando o valor da tela, mas as precauções e as preocupações. É bom dizer uma coisa, que o mundo, ele botou os olhos na criança para destruir. E ele não está só usando a criança, está usando os pais da criança. E a falta de tempo dos pais com as crianças faz com que o trabalho e educação da criança fique por conta de pessoas que não estão preparadas para ser pais nem mães de ninguém. Então, eles, em primeiro lugar, pedagogia, qual é o interesse? Em parte. Não, você não vai dizer que toda a pedagogia está toda errada. Não, você não vai dizer. Mas a tendência é essa. É o interesse político. É formar a mente de independência. Onde a criança não respeita pai, não respeita mãe, não respeita nada, não respeita coisa nenhuma e não obedece nada. Então, a forma livre de criar para que os pais fiquem livres de responsabilidade. Uma sociedade individualista, né, pastor? Individualista. Enquanto nós estamos aprendendo na igreja, desde sempre a doutrina do corpo. Da união, né? De estarmos juntos. Então, isso é muito importante. Né?
criar esses ambientes para a criança e ela se sentir que ela é criança e dar o valor a ela. Você quer ver? Você pega uma criança do centro de uma cidade, não conhece uma galinha, nunca viu uma galinha pondo ovo, né? E tudo isso fica... Que é uma coisa tão simples, né? Simples, não é? Então, você tem que... O lado pedagógico, às vezes falta isso. A nossa escola hoje, o diretor, Dodge, não é? Helber. Naturalmente ele conversou com vocês e tal. Ele botou lá um negócio de aves, aquela coisa toda, que causou uma sensação extraordinária. Porque é uma distração para a criança. Ela chega lá, vê o papagaio amarelo, ela vê não sei o quê. Ela vai entender. Outro conhecimento. Ela volta. Ela não precisa ir lá para a mata para ver o pássaro. Então, ela passa a amar a mata por causa do pássaro. As raízes da infância, raízes, né? da infância, não é? E ele vira, né, adulto amando o papagaio, não é? Amando a arara, amando... Você entende? Então, isso é uma coisa muito importante, não é? Vocês estão com a responsabilidade, assim, que nós estamos vendo, está sendo muito bem trabalhada na nossa igreja. É claro que é um pequeno grupo, mas é assim que você faz, não é? É um pouco aqui, outro ali, aí um pouco nós temos um conjunto onde a gente sente que a família está amparada. Essa é a preocupação. Vai à igreja. Não, isso não é só. Não é importante somente ir à igreja. Uma criança não vai se satisfazer nunca em estar rezando. Aqui, não, ela não vai. Você tem que dar um conjunto para elas e o objetivo daquilo que ela está fazendo, né? Se ela vai para o culto para servir a Deus, ela tem que entender esse Deus, como ela encontra em todos os seus momentos. E a família deve trazer as informações para a criança das necessidades da família. E eu vou parar aqui para dizer uma Uhum. Nós fomos criados desse jeito. Eram 6 e meu pai era comerciante, tinha loja, tinha padaria, essa coisa toda. E quando eu vi, ele passava os apertos. Aí vinha reunir a família, dizia, amanhã eu preciso resolver esse problema. A turma toda de joelho ali, orando, entendeu? Aí, como é que foi? Não, ficou resolvido. Então, você tem referência. Eu não sou referência para a família. A família tem problema de todo jeito, né? Um filho é de um jeito, outro filho é do outro, e daqui a pouco ele é adulto para lá e para cá, e cada um vive a sua vida. Mas o ensino, a orientação, a base, o pai e a mãe tem que estar vendo isso aqui. Ele tem que saber que nós estamos numa era completamente diferente da deles, que essa era digital é um negócio que ninguém sabe onde vai parar. Ninguém sabe. Se você disser assim, vai nesse sentido, você diz, rapaz, vai dar em quê? Sai desse sentido, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, o equilíbrio, essa grande preocupação que vocês estão tendo, é a nossa preocupação. É ver tela, é isso, aquilo, a era digital, como é que isso vai ser daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos? Você não sabe o que é que vem aí, né? Então, as normas, vocês estão entrando num terreno difícil, muito difícil, mas necessário. E pouca gente tem coragem disso. Ele vai, bota um artigo aqui, bota outro ali, bota aqui, escreve um livro desse tamanho, ninguém lê. Você tem que ir dentro da comunidade. E vocês estão fazendo isso com muita sabedoria. Dentro da igreja cristã maranata, que não é uma instituição mas já está no mundo inteiro. E as pessoas estão vendo esse cuidado e todo mundo tem que se voltar para esse aspecto que é o que está importando a vocês.
as grandes escolas desapareceram. Filosofia não resolveu e não resolve. Tem aspectos, é necessário. Você não pode viver sem filosofia, mas aquele tipo de filosofia que bota na cabeça das pessoas e que a partir dali ele vai ser filósofo, isso é bobagem. Vai funcionar. Agora, pastor, o senhor fala de muitos elementos que nos ensinam a pensar na identificação da referência. A família tem que ser referência para os filhos. Ah, mas a minha família não é perfeita. Não existe família perfeita, existe a nossa, a que nós temos, a que o Senhor nos deu, a que nós vamos amar. E aonde as pessoas têm todo o direito de brigar. De brigar. E aí fala também da escola, da universidade, né, da importância das diferentes concepções que apareceram e cada uma delas tem a sua contribuição, mas qual é a nossa referência, inclusive política no sentido de forma de vida. Para nós, a Bíblia é a nossa referência de forma de vida, de ensino, né? E aí, quando nós temos uma família que entende o seu papel, que é bem posicionada, a nossa igreja entende o papel espiritual. Também tem uma série de trabalhos que o senhor vem levantando aqui, né? Inclusive nessa fala de hoje. Olha só, a preocupação com o sítio Esperança, que a criança tenha outras experiências, a preocupação com o Manaim. O Manaim é um lugar de encontros maravilhosos com o Senhor e com os irmãos e com o espaço. É a memória da criança que está no Manaim não esquece nunca dessa experiência, assim como a que vai no sítio Esperança também não esquece nunca. Nós tivemos agora, né, uma série de crianças que foram, e então, de uma referência bem posicionada. O pastor Gedeuti é o vovô GG porque é uma referência bem posicionada no coração dos nossos filhos. Então, as nossas crianças também têm a família como referência bem posicionada. Meus pais são figuras fortes na minha casa e assim precisa ser. Né? O ensino da EBD também, ele congrega uma doutrina de unificação forte para nós. E, além da doutrina, também os diferentes recursos que nós temos hoje. São mais de 100 programas, não é isso que nós temos hoje? No YouTube, na TV, na rádio, na TV web. Então, nós também queríamos ouvir um pouco o senhor a respeito de um conselho para as famílias, a respeito deste ensino unificado da EBD. Porque as crianças, quando pequenas, a gente ontem conversava com os adolescentes sobre isso lá da igreja. As crianças, quando pequenas, elas vão para a igreja levadas pelos pais. Mas na classe de adolescentes, acontece uma coisa que em nenhuma outra classe tem, que é a importância da definição por si mesmo, a escolha pelo batismo, a experiência de salvação em Jesus. Mas ele não descobre isso aos 15 anos no tempo do batismo. Ele precisa ser levado a ter uma experiência com o Senhor Jesus, de salvação, pela família, pelas professoras, pela igreja. Então nós queríamos aqui que o Senhor desse uma palavra para os pais, trouxesse um conselho a respeito deste ensino precioso que nos é trazido na EBD, experiência de salvação, experiência de relacionamento com Jesus. Os filhos, eles são a referência, não é? Eles referenciam os seus pais. Então, é muito importante que os pais, em qualquer circunstância, não levem os aspectos negativos. Brigas, discussões, entendeu? E às vezes a respeito deles. Eles estão vendo tudo, porque a criança ela tem uma percepção nenê, mas percebe tudo. O camarada está aqui, está discutindo com a esposa aqui, o nenê está no colo, ele está absorvendo tudo. Não é do jeito racional como o adulto, que já criou, já tem um cérebro desenvolvido, mas é o que fica. Você quer ver que coisa interessante? Você pega o autista, a criança que tem deficiência, ele parece estar em outro mundo. Ele está em outro mundo. Você está conversando aqui, ele está no mundo dele. A criança tem um pouco disso. O autista ele tem um excesso disso. Mas a criança em si, ela nasce com um pouco disso. Entende? A vida dela, entende? Ela formula tudo que os pais nunca vão entrar. E reagem. E elas reagem.
E os pais às vezes não sabem porque elas estão reagindo. Mas o resultado da própria, né, vivência de família. Então, eles pegam o que é bom e o que é ruim. Normalmente, o bom eles pegam menos. Né? O que é o próprio A gente não consegue controlar nem eles, né? Mas é próprio do homem, né? Ele está sempre no... Que terreno é esse, né, pastor? Que coraçãozinho, porque você fala um monte de texto bíblico, de bênção, aí a pessoa fica com dúvida. Você fala um de tristeza, aquilo segura mais. Mas a missão da igreja não é catequética. Ela tem que deixar de ser catequética para ser uma missão espiritual. E levar a ele a entender que as coisas estão na mão de um Deus que é todo-poderoso. Então, ele tem que entender a criação, o Criador, a existência, o mundo, o começo, o fim. Quem foi que criou todas as coisas? E ele passa a ser dependente desse Deus. Então, quando você coloca na criança a expectativa, não é de uma religião, nem botar ele para fazer exercícios religiosos, é dar a ele o Deus, o Pai, como ele usa o vovô, o pai. Ele precisa de alguma coisa. A escola, ele tem que aprender, os pais têm que ensinar a criança desde cedo a consultar ao Senhor. Porque na Bíblia está um mistério, que é do Espírito Santo, e as pessoas não sabem. Eles não sabem. Então, eles às vezes abrem um texto da palavra e Deus honra. Então, às vezes você quer ensinar uma porção de coisa. Vem cá, vai lá, abre a Bíblia, Deus vai falar. Você quer impor, não imponha. Eu queria ir para a festa, vem cá, olha aqui. A festa é isso aqui, são seus amigos. Você nunca fala mal. Seus amigos, olha aqui. O que você pensa, que nós pensamos, é isso aqui. Mas olha aqui. Você quer servir? Você quer servir a Deus, não é? Vai consulta o Senhor. Vai lá, tira um tempinho agora, vai lá, vai consultar. Se o Senhor disser que é para você ir, você traz aqui, que nós vamos lá, você vai. Aí você começa a botar a criança para ela mesmo decidir desde cedo. Desde cedo. Algumas das vezes, ela não vai decidir sobre o emprego dela daqui a 30 anos. Ela não vai decidir sobre... No tempo certo, as decisões... Mas ela decide num relacionamento com o pai, né? Com o pai, relacionamento de pai. Tem que mostrar, você tem seu pai, é isso mesmo. Ele vai ter sempre... Pai e mãe não quer nada ruim para os filhos. Ele só quer o melhor. Mas eles não sabem dar. Mas o pai que te conhece quando você nasceu, você veio para ser dele também. Só você tem um pai para esse universo aqui, mas você tem um pai para a eternidade. Que é tudo que ele quer na sua vida. Você nasceu para ser eterno. Então, você tem que mostrar a eternidade. Sim, quero ir para o céu, quero morrer, quero... Nada disso. Não é? O negócio não é fácil, não. Nós estamos falando aqui na era digital, que é muito difícil. Olha, mas vocês estão com... Pastor, nós vamos precisar, Kézia, encerrar esse primeiro episódio. Mas nós queremos dizer para quem nos acompanha que o Senhor, como pai de Juraminha, junto com a irmã Jurama, tão sabiamente foi educando Juraminha e hoje, como um bom professor didático que traz exemplos para a nossa prática como pais, nos ensinou nessa pergunta da Kézia, das crianças terem uma experiência individual, né? Como ensinar os nossos filhos a ter uma experiência individual com o Senhor, na consulta, na oração, e eles crescerem firmados na presença do Senhor. Então, nós agradecemos, mas este é só o primeiro momento, pastor, porque nós vamos para o segundo. Você não perca o segundo, compartilhe esse primeiro episódio com todas as famílias, porque foi de uma riqueza gloriosa, um presente do Senhor para nós, pais e mães, que estamos educando os nossos filhos no caminho do Senhor. A paz de Jesus e até a próxima semana.